Olá! Nessa videoaula, terceira videoaula sobre frações, nós vamos aplicar os conceitos aprendidos nas duas últimas aulas envolvendo as frações na resolução de exercícios, principalmente nas 6 operações básicas. Então nós vamos estudar adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação envolvendo frações. Vamos à nossa aula então? Frações, operações fundamentais. O segredo para a gente resolver os cálculos que envolvem as frações, ele vai estar presente na observação de uma coisa muito importante e principalmente quando a gente estiver somando e subtraindo, que são os denominadores dessa fração. E também a gente precisa ver que existem possibilidades da gente resolver exercícios envolvendo frações mistas e as frações impróprias também. Então a gente tem que ficar muito atento aos denominadores, se são denominadores iguais, se são denominadores diferentes, e ao tipo de fração que aparece nos cálculos que nós vamos fazer. Então, a primeira operação que nós vamos trabalhar é a operação de adição. Nós vamos separar adição e subtração, embora as duas tenham a mesma regra, mas nós vamos colocar separadas as duas aqui. Então, a primeira tipo de adição de fração é quando as frações têm o mesmo denominador. Então, viram que nós acabamos de falar que o que nós vamos precisar observar, principalmente quando a gente estiver somando e subtraindo, são os denominadores. Então, nesse caso, a única coisa que nós vamos precisar fazer para somar essas frações que têm o mesmo denominador, como está aqui no exemplo, denominador 7 nas 3 frações, e nós estamos somando essas 3 frações, 1/7 mais 2/7 mais 3/7, é simplesmente fazer o seguinte: esse denominador vai permanecer, eu vou conservar esse denominador, e eu vou pegar os numeradores e vou somar os números que estão no numerador. Então, nós vamos fazer, conserva o 7 e vamos somar 1 mais 2 mais 3. Quanto que dá essa soma? 6/7. Agora, se as frações tiverem denominadores diferentes, aí o que nós precisamos fazer? Nós já vimos na letra A que se elas têm o mesmo denominador, a gente conserva o denominador e vai realizar a operação com os numeradores. Então, nada mais simples do que a gente fazer com que essas frações tenham o mesmo denominador, que nós aprendemos nas nossas aulas anteriores. Então, nós vamos reduzir essas frações ao mesmo denominador, fazendo o mínimo múltiplo comum ou aplicando a questão da equivalência. Nós vamos trabalhar das duas formas, podemos resolver das duas formas também. Então, aqui na letra A, nós temos 3 frações para serem somadas. 1/3 mais 2/5 mais 3/2. O que é a primeira coisa que a gente precisa observar? Os denominadores, 3, 5 e 2, são diferentes. Se eles são diferentes, eu não vou poder aplicar a mesma regra dos denominadores iguais. Então, o que nós vamos fazer? Fazer com que esses denominadores fiquem iguais, encontrando o quê? Uma fração equivalente a cada uma das frações, mas de forma que os denominadores sejam os mesmos. Para a gente encontrar esse denominador que será o mesmo, né, denominador comum, nós vamos fazer o quê? O mínimo múltiplo comum. De quem? Do 3, do 5 e do 2. Então, calcular o mínimo múltiplo comum, nós vamos fazer aqui as divisões. Divide por 2, dá 3, 5 e 2 por 2 dá 1. Divide agora por 3, dá 1, 5 e 1. E divide por 5, que dá 1. Então, multiplicando, 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30. 30 vai ser o nosso novo denominador. Depois, o que a gente faz, como a gente aprendeu? Vamos pegar o denominador e vamos dividir pelo denominador antigo, denominador inicial. Então, eu divido 30 por 3 dá 10 e multiplico pelo 1, que vai dar 10. Encontrei a fração equivalente. 30 divide por 5 dá 6, multiplico pelo 2, vai ser igual a 12. E 30 dividido por 2 dá 15, vezes 3, 45. O principal erro que ocorre quando a gente está somando frações de denominadores diferentes reside exatamente aqui nos numeradores. A maioria das pessoas até lembra de calcular o mínimo múltiplo comum e encontrar o denominador aqui. Porém, o que a pessoa faz? O aluno erra no sentido de que ele coloca o 30 aqui, mas repete o 1, repete o 2 e repete o 3. Nós precisamos voltar aqui no nosso conceito de fração equivalente,
O que é uma fração equivalente? Ela vai ser escrita com números diferentes, mas tem que representar a mesma coisa. Então, se aqui era 3 e passou a ser 30, aqui não pode continuar sendo 1. O mesmo número que eu multipliquei o 3 para chegar ao 30, né, que é 10, 3 vezes 10 dá 30, eu tenho que multiplicar o número 1 também. 1 vezes 10 dá 10. O mesmo número que eu multipliquei o 5, 5 vezes 6, 30, 2 vezes 6, 12. Eu tenho que fazer o numerador também. E o mesmo número que eu multipliquei o 2 para chegar ao 30, que seria o 15, eu vou multiplicar o 3. 3 vezes 15, 45. Então, nós não podemos cometer esse tipo de erro, de simplesmente calcular o mínimo múltiplo comum, mas esquecer de fazer a mudança nos numeradores. Feito isso de forma correta, o que nós vamos fazer? Aplicar a regra que nós vimos lá na letra A. Nós vamos conservar esse denominador, que é o mesmo, e vamos somar os numeradores. 10 mais 12 mais 45. Essa soma vai ser igual a 67. Então, nós vamos ter 67 30avos. Importante a gente ressaltar que se esse resultado for uma fração que a gente puder simplificar, nós devemos fazer a simplificação. Nesse caso aqui, 67 e 30 não tem divisor comum, então nós não vamos fazer simplificação. Um outro exemplo aqui de frações com denominadores diferentes, como nós falamos lá no início, é quando aparece número misto. Olha só, eu tenho aqui o número misto 4 inteiros e 2 terços para somar com o número misto 5 inteiros e 1/8. A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é fazer o seguinte, é fazer a transformação desse número misto em uma fração imprópria. Para isso, nós vamos aplicar a regra que nós aprendemos nas nossas aulas anteriores. O que a gente faz? Faço 4 vezes 3, 12 e somo com o numerador. Então, 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Então, fica 14 terços. 5 vezes 8, 40, mais 1, 41. Então, fica 41/8. Então, são essas duas frações agora que nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 8, né, para reduzir ao mesmo denominador. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 8 é 24, que será o novo denominador. Feito esse mínimo múltiplo comum, o que nós fazemos? Divide o 24 por 3, certo? Que dá 8, e o 8 vezes 14 vai dar 112. Divide o 24 pelo 8 e multiplica pelo 41. E nós vamos encontrar 123. Então, 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 41, 123. E agora, como elas já têm o mesmo denominador, o que nós vamos fazer? Nós vamos conservar esse denominador e somar 112 com 123, 235, 24avos. Aqui, como as opções estavam, né, a inicial, né, a operação inicial estava em número misto, a gente transforma essa fração imprópria em número misto também. Então, divide 235 por 24, fazer aquela divisão de transformação que nós vimos nas aulas anteriores. Quando eu divido 235 por 24, com certeza vai dar um quociente 9, certo? Vai dar 9 e vai sobrar 19. Então, o 9 é a parte inteira, o 19, que é o resto, é o numerador, e o denominador, que é 24, permanece. Então, nós vamos ter aqui 9 inteiros e 19 24avos, ok? Um outro exemplo importante é quando a gente tem aqui um número inteiro junto com as frações. Aqui pode acontecer erro também. A gente tem sempre que lembrar que qualquer número inteiro tem sempre um denominador. Qual o denominador que ele tem? O número 1. Mas normalmente, aqui eu já escrevi o número aqui, mas normalmente esse número ele não aparece escrito. Então, a gente coloca o número aqui e nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre o 5, o 1 e o 4. O 1 não precisa aparecer no cálculo, então a gente faz o 5 e o 4, divide por 2, dá 5 e 2, divide por 2, dá 5 e 1 e divide por 5. Multiplicando, 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20. Encontramos aqui o mínimo múltiplo comum, que vai ser o novo denominador, ó, o número 20. Agora, o que nós vamos fazer? Os cálculos estão aqui, ó. Divido 20 por 5, que dá 4, vezes 2, 8. Divido o 20 por 1, que dá 20, vezes 2, dá 40. E divido o 20 por 4, que dá 5, vezes 1, dá 5. Como agora já tem o mesmo denominador, eu mantenho esse denominador e vou somar 8 mais 40, 48, mais 5, 53. 53 20avos. Outra fração que não tem como simplificar.
Então, ela ficaria dessa forma. Se você quiser, e não é necessário, isso é desnecessário, mas se você quiser transformar em número misto, como nós fizemos aqui, basta fazer a divisão de 53 por 20 e a gente vai ter o número misto aqui. Mas aqui a gente fez a transformação porque as frações iniciais estavam como número misto. Aqui, como não tem número misto, então eu não preciso fazer isso. A minha resposta final seria essa mesmo, ok? Bom, a operação de subtração é a mesma coisa da adição. Tanto que a gente poderia colocar como título adição e subtração. Por quê? A adição e a subtração, ela também leva em consideração o mesmo denominador e denominadores diferentes. Então, as regras são as mesmas. Se eu estiver subtraindo e tiver o mesmo denominador, eu vou fazer o quê? Eu vou conservar esse denominador e vou fazer a operação nos numeradores. Aqui poderia ser uma soma e uma subtração e uma soma, não teria problema. Então, 8 menos 1, 7, 7 menos 2, 5, a gente tem aqui 5 nonos. Se os denominadores forem diferentes, também é o mesmo procedimento. Qual seria? Eu tenho aqui 8 nonos menos 1 terço. Então, o que a gente faz? O mínimo múltiplo comum entre o 9 e o 3, né? Porque são denominadores diferentes. Fazendo o cálculo aqui, por 3 dá 3 e 1 por 3 dá 1. 3 vezes 3, 9. Então, 9 seria o novo denominador das duas frações, ok? Divido 9 por 9, que dá 1, multiplico pelo 8, que dá 8. Como é o mesmo denominador, o numerador também vai permanecer. Aqui eu vou dividir o 9 por 3, que dá 3, vezes 1, dá 3. Como agora elas já têm o mesmo denominador, o que nós vamos fazer? Conservar esse denominador e vamos subtrair os numeradores e vamos ter como resposta aqui 5 nonos, ok? Se nós tivermos aqui uma subtração envolvendo números mistos, a mesma situação que nós fizemos no exemplo anterior. O que nós vamos fazer? Transformar esse número misto na fração imprópria. Como que a gente faz isso? 7 vezes 5, 35, mais 2, 37. Então, fica 37 sobre o 5, que já é o denominador. Menos 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Fica 13 quartos. O 13 é o resultado da operação e o 4 é o denominador que permanece. Como agora tem denominadores diferentes, o que nós vamos fazer? Mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 4, que vai dar 20. Vai ser o novo denominador que a gente vai ter aqui. O 20 eu vou dividir por 5, que dá 4, e vou multiplicar por 37. Resultado, 148. O 20 eu divido por 4, vai dar 5, e o 5 eu vou multiplicar pelo 13, que vai dar 65. Subtraindo 148 menos 65, nós vamos ter 83, e permanece o denominador. Então, 83 vinteavos. Do mesmo jeito que nós fizemos no outro exemplo, como as frações iniciais estavam como número misto, nós vamos transformar o resultado em número misto também. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o 83 por 20, com certeza o quociente vai dar 4, vai ser a parte inteira, e aí, dividindo 83 por 20, deu 4, e vai sobrar como resto quem? O número 3, que vai ser o numerador. Então, vai ficar 4 inteiros e 3 vinteavos. Para a gente multiplicar as frações, a gente tem uma regra que é muito simples e ela não precisa levar em consideração os denominadores. Por isso, a gente tem que tomar um outro cuidado que a gente tem que tomar é o seguinte: por ser uma operação simples, várias pessoas resolvem fazer a adição e a subtração como se fosse multiplicação. Por quê? A gente multiplica em linha. Eu multiplico os numeradores e multiplico também os denominadores. Então, algumas pessoas, quando vão fazer uma soma, uma subtração, o que eles acabam fazendo? Fazendo isso aqui, ó. 8 menos 1, 6, 9 menos 3, 6, que não tem nada a ver com a resposta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Somar e subtrair não é a mesma coisa que multiplicar e dividir também. Então, vão ter regras diferentes. Então, é muito simples multiplicar. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar numerador entre si e denominador entre si. Então, eu vou fazer 1 vezes 2 vezes 4, que vai dar 8, 3 vezes 5 vezes 7, que vai dar 105. Se for possível simplificar, a gente simplifica. Se não for possível, deixamos como está. E aí a gente chega na divisão. A divisão também vai diferir da multiplicação e da adição e subtração. É uma regra diferente. Na verdade, a divisão ela acaba se transformando em uma multiplicação. Mas para a gente dividir,
nós vamos multiplicar, transforma a divisão em a multiplicação, mas essa divisão se transforma numa multiplicação quando a gente inverte a segunda fração. Então, por isso que a regra da divisão fala o seguinte, olha, ela é feita por meio da troca das frações, que podem ser divididas, mudando de posição o numerador pelo denominador e fazendo a multiplicação das novas frações. Na verdade, o que a gente faz? Conserva a primeira fração, ó, eu repito a primeira fração, 1/11, o que é divisão se transforma em multiplicação, mas eu multiplico pelo inverso. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Quando eu multiplico pelo inverso, na verdade eu estou dividindo. Então, o inverso da segunda fração, 2/5, seria 5/2. A partir desse momento que eu tenho a multiplicação, eu vou seguir a mesma regra da multiplicação. Aí eu vou multiplicar em linha. 1 vezes 5 dá 5, 11 vezes 2, 22. A regra passa a ser a mesma da multiplicação. Então, é só você repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. E aí resolver a multiplicação que fica indicada. Potenciação. Como é que a gente eleva uma fração a uma potência? Aqui a gente tem uma generalização. O que é uma generalização? É quando a gente usa letras para indicar o que a gente pode fazer com todas as situações onde aparecerem números. Então, esse A e esse B são números. O A é o 3, o B é o 4, esse N é o 2 aqui. Do mesmo jeito que o A pode ser o 2, o B pode ser o 5, o N pode ser o 4. Então, eu estou generalizando. E o que a generalização fala para nós? Que quando eu tenho uma potência de uma fração, eu vou pegar o numerador e elevar ao mesmo expoente e o denominador também ao mesmo expoente e resolver. O resultado vai ser a fração daquela potência, né, daquela fração elevada ao quadrado. Então, veja só o que a gente faz. Eu tenho 3/4, então eu vou fazer 3 elevado ao quadrado, que dá 9, e o 4 elevado ao quadrado também, que vai dar 16. Então, o meu resultado vai ser 9/16. Eu tenho aqui 2/5 elevado à quarta potência. Eu vou fazer o 2 elevado à quarta potência, que vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E vou fazer o 5 elevado também ao mesmo expoente, o expoente 4. Então, 5 elevado à quarta potência. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. E aí nós vamos ter 16/625. E na letra C, 1/3 elevado à quinta. O que nós vamos ter aqui? 1 elevado à quinta, que dá 1, e o 3 elevado à quinta também, que vai dar 243, ó, certo? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, e 81 vezes 3, 243. Se nós quisermos calcular uma raiz, pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, uma raiz qualquer de uma fração, nós vamos também seguir o mesmo padrão da potência. Nós temos aqui uma raiz quadrada de 25/36. O que nós fazemos? Essa raiz, ela vai ser uma raiz do numerador e uma raiz do denominador. Então, eu vou calcular a raiz quadrada de 25, que a gente sabe que é 5. Por que é 5? 5 vezes 5 é 25, né? 5 ao quadrado é 25. E a raiz quadrada de 36, que vai ser 6. 6 ao quadrado é 36. Então, quanto que é a raiz quadrada de 25/36? É a fração 5/6. Aqui, raiz cúbica de 8/125 na letra B. Eu vou fazer a raiz cúbica de 8, que é igual a 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E vou fazer a raiz cúbica de 125, que é 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, qual vai ser a resposta para a raiz cúbica de 8/125? 2/5. Chegamos ao final da nossa aula sobre operações. Vocês viram que nós aplicamos todas as informações que nós tivemos nas nossas aulas anteriores. Então, se você teve alguma dúvida em alguma operação, volte nas aulas anteriores e veja a redução ao mesmo denominador, veja o conceito de frações equivalentes, veja sobre simplificação, e aí você vai entender melhor as operações fundamentais que nós acabamos de estudar. Eu vou indicar, como sempre, exercícios para que vocês façam todos, enviem as dúvidas para mim. Vou indicar links também de outras videoaulas de professores que são boas videoaulas para que vocês assistam e possam esclarecer melhor as dúvidas de vocês.
Fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula.